Neemias, capítulo 2, verso de número 3, diz assim: E lhe respondi: Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Só até aí, queridos. Mantenha a sua Bíblia aberta. Veja bem, amados, o que nós lemos aqui agora é uma passagem muito abençoada da palavra de Deus, uma palavra que fala muito aos nossos corações quando nós vamos nos voltar para a família. É que nesse momento estava havendo um diálogo, estava havendo uma conversa entre Neemias e o rei. Neemias estava servindo ao rei. E o que acontece ali, meu irmão? Quando Neemias estava servindo ao rei, ele vai servir ao rei e ele se apresenta ao rei com o rosto entristecido. Neemias não se apresentava ao rei com um rosto, com um semblante entristecido, jamais. Todas as vezes que Neemias se apresentava ao rei era com um semblante feliz, um semblante alegre. Mas neste dia em especial, Neemias se apresentou ao rei para o servir com o rosto entristecido, com o semblante descaído. E ali então começou a haver um diálogo entre o rei e Neemias. E nós vamos aprender dentro desse diálogo que para um casal ter uma vida bem-sucedida, para que uma família tenha uma vida bem-sucedida, é que, meu irmão, tem que haver dentro da família, tem que haver dentro do casamento o diálogo. Nós falamos aqui já sobre diálogo, mas hoje eu vou focar nessa parte de diálogo e nessa parte de comunicação, porque casamentos têm acabado por falta de diálogo, família tem sido destruída por não haver mais comunicação entre elas. Satanás tem trabalhado de uma forma que tem feito com que as famílias já não suportem mais falar um com o outro, já não suportem mais se comunicar entre marido e mulher, entre pais e filhos, e ele tem adentrado dentro das casas para fazer com que as famílias se destruam, para fazer com que um tenha raiva do outro, a ponto de nem mesmo querer falar nada um com o outro. Nós vemos Neemias se apresentando ao rei para o servir, e mesmo com o rosto entristecido, o rei nota o rosto de Neemias entristecido, e o rei já diz para Neemias: Neemias, por que está com o rosto triste? O que está acontecendo? Porque você não está doente? Ali começou o diálogo. Agora, meus irmãos, veja que nesse instante, o interessante é que quando o rei pergunta a Neemias o que está acontecendo, Neemias de prontidão já responde ao rei o que estava acontecendo. O que anda acontecendo agora nas vidas, nas famílias, dentro das casas, no casamento, no relacionamento, é que não está havendo diálogo. Quando um vê que o outro está triste, que está acontecendo alguma coisa, que alguma coisa está errada, o marido pergunta para a esposa, ou a esposa pergunta para o marido: o que está acontecendo? E muitos de nós respondemos uma frase que usamos sempre. Eu mesmo já usei isso no passado. A minha esposa já usou isso comigo muitas vezes lá atrás. E muitas famílias, muitas pessoas usam, que quando a outra pessoa pergunta o que está acontecendo, a outra responde: nada. Não é nada não. É assim ou não? Sim ou não, igreja? Nós estamos escondendo atrás de nada. A pessoa não expressa o que está acontecendo. Não está acontecendo nada não. Está vendo que tem alguma coisa, está vendo que está acontecendo alguma coisa. Mas a pessoa diz: não, não é nada não. Queridos, nós temos que aprender o quanto é importante o diálogo. Porque se você já de prontidão responder não, não é nada não, você vai impedir que o diálogo aconteça. Quando
quando o rei pergunta a Neemias, de prontidão ele já responde o que nós acabamos de ler: viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Neemias respondeu de prontidão o que estava acontecendo. Neemias diz ao rei o que ele estava sentindo. Enquanto nós, que somos maridos, as mulheres, respondem que nada. Vocês têm que expressar o seu sentimento, tem que explicar o que está acontecendo, porque se a esposa está triste no caso, eu sei quando a minha esposa está triste, eu olho para a minha esposa e sei que ela está brava. Então quando eu pergunto se o que foi, não tem que responder nada, tem já que expressar o que se está sentindo, porque o problema está aí, tem que ser resolvido. Quem está entendendo diz amém. O problema tem que ser resolvido, tem que parar de se esconder atrás dessa palavra nada e começar a expressar o que se está sentindo para que venha a ser resolvido tal problema. Queridos, entenda algo. Entenda algo que Deus hoje quer que nós venhamos entender. A comunicação, o diálogo, tem que acontecer dentro do seu casamento. O diálogo tem que acontecer entre você e seus filhos. Queridos, nós temos que começar a dialogar para que possamos fazer com que os problemas, que as dificuldades, com que as muralhas que tentam contra as nossas vidas venham se cair, para que o nome de Jesus venha ser glorificado na sua casa, no seu casamento, na sua família. Quando começar a haver diálogo, então o seu casamento começará a ser bem sucedido. Quando você começar a dialogar com seu filho, com a sua família vai começar a ser bem sucedida, porque você está andando nos princípios de Deus, você estará andando nas verdades de Deus. Em contrapartida, alguns casais, além de dizer o nada, muitas das vezes usam, não falo mais nada. Vou falar mais nada, eu vou ficar caladinho, quietinho. Já falei tanto, não quis escutar, vou falar mais nada. Queridos, tem que falar. O problema está aí para ser resolvido. Então tem que ser resolvido. É isso que você deve entender. Neemias expressou o seu sentimento. E quando Neemias expressa o seu sentimento que ele estava sentindo, olha só o que o rei faz. O rei vira para ele e diz assim: o que eu posso fazer por você? Neemias responde para ele, o rei responde para Neemias: o que eu posso fazer por você, Neemias? E então, meu irmão, naquele início de diálogo, estava começando ali a sair a solução de um problema. Estava começando ali o diálogo. E no diálogo, você então vai começar a ter a solução do problema. O interessante é que para falar com outras pessoas, que não seja da nossa própria família, que não seja a minha esposa ou o seu esposo, o interessante é que se um vizinho chama você, a resposta é mais ou menos assim: o vizinho chama e diz assim: pois não, o que posso te ajudar? O irmão da igreja chama você: Jéssica, pois não, meu irmão? E quando a esposa ou o esposo chama, é mais ou menos assim: o que foi? O que é? Vai haver diálogo quando responder dessa maneira: o que foi, o que é? Não vai. Tem que ter ouvidos para ouvir. Ouvir os de fora, as pessoas ouvem, agora os da própria família não. E isso está errado. Tem que haver diálogo na família e tem que ouvir o que o outro está falando. Porque não adianta falar demais e também não ouvir. Quem está entendendo diz amém.
É isso que você deve fazer com seus familiares. Falar com eles e ouvi-los também. Não só ouvir o vizinho da direita ou o vizinho da esquerda, mas também ouvir a sua esposa, ouvir o seu esposo, ouvir os seus filhos, ouvir a sua família, para que haja comunicação, para que haja diálogo entre vocês. Queridos, nesse diálogo, jamais deve ser um diálogo de acusação. Jamais deve ser um diálogo onde um acusa o outro. Porque o que acontece é que as pessoas começam a dialogar e ao invés de juntos tentarem achar a solução para o problema, vira uma acusação de um para o outro. O diálogo começa a surgir, mas um começa a apontar o outro, e apontar o outro é fácil. Agora, ver os próprios defeitos, aí que é o grande caso. Nós temos que começar a olhar para dentro de nós. Se uma pessoa fala muito, se a pessoa começa a falar, vou dar um exemplo de marido e mulher. Se o marido começa a falar demais, aí a mulher diz assim, fala muito, conversa demais, fala asneira demais, vai ser linguarudo. Agora, se é a própria pessoa que fala do outro, aí essa pessoa diz, não, é porque eu sou sincero, é porque eu falo só a verdade. Então está errado. Não, eu falo a verdade, agora ela é que fala demais, a língua é grande. Não, está errado. Tem que haver o diálogo, sem acusação. Porque ver o defeito do outro, eu vou voltar a dizer isso, é muito fácil. Agora, ver o próprio defeito, é que isso está o problema. Então nós temos que começar a ver isso. Uma pessoa que pensa assim, desta maneira, meu irmão, é uma pessoa que só vê si própria. Ela só tem a visão de si própria, não tem a visão da outra. E isso tem que acabar. Quem está entendendo diz amém. Amém. Versículo de número 18, deste mesmo capítulo, diz assim: E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falaram. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Veja só, que agora Neemias não está mais falando do que ele estava sentindo. Aqui nesse versículo, Neemias não está mais expressando o seu sentimento. Ele aqui está comunicando algo, comunicando um feito de como Deus fez. Neemias estava comunicando o Deus grandioso que ele servia. E então os outros disseram, então, se Deus está com Neemias, então estamos com ele. Neemias estava comunicando o Deus que ele servia. E comunicação, meu irmão, é pegar o que está dentro da pessoa e colocar dentro da outra. Quando eu não consigo comunicar a você o tamanho do meu Deus, a colocar dentro de você o tamanho de Deus, não está havendo a comunicação. Quem está entendendo diz amém. Então a pessoa demonstra o tamanho de Deus, comunica o tamanho de Deus e coloca na sua vida este Deus. Foi isso que Neemias fez. Neemias estava comunicando naquele momento. Ele já não estava mais expressando o sentimento, mas Neemias estava comunicando. Queridos, entenda algo. A comunicação, como o diálogo, anda junto. Tem que estar aí, meu irmão, unido, para que venha a ser solucionados os problemas dentro das famílias, dentro dos casamentos, para que o seu